Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. E aí, segundo ano, vamos corrigir a segunda atividade? Estão preparados? Espero que sim. Vamos começar. Antes eu vou diminuir um pouquinho a minha imagem. Estarei aqui, ó, pertinho de vocês, olhando para vocês e esperando que vocês façam perguntas, tá? Façam sempre perguntas. Não deixem passar a oportunidade. Vamos começar. Primeira questão. Eu tenho aqui um ser humano adulto, ele possui em média 5 litros de sangue. Essa informação é muito importante, eu vou marcar. 5 litros de sangue. Com cloreto de sódio, que é um sal, tá? NaCl, dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Então, ele já deu uma outra informação, que é concentração de 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total desse cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Ah, vamos por partes, né? Primeiro vamos identificar as palavras na questão. Um ser humano adulto possui em média 5 litros de sangue. Isso aqui, gente, 5 litros de sangue é o volume, tá? Então eu vou considerar como sendo o volume da solução. 5 litros de sangue. Com cloreto de sódio, que é o sal, é o soluto, a gente vai misturar esse sal no sangue, né? Então, o valor que aparece aqui, 5,8, ele já diz que é concentração. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, um Czão igual a 5,8 gramas por litro. Bom, gente, as medidas estão ok, né? Litros é volume, concentração também está ok. Só a massa que está em gramas. E ele pede exatamente a massa. Qual é a massa desse cloreto de sódio? Massa do cloreto de sódio é o soluto, tá bom? Massa do soluto. Qual é a fórmula? Concentração é massa dividido pelo volume. Lembrando que essa massa é a massa do soluto e esse volume é o volume da solução. Passando apenas para lembrar a teoria. Assim, bora substituir os valores. 5,8 é igual a massa dividido pelo volume, que é 5. Olha a proporção, tá? Meios pelos extremos. Vamos multiplicar. A massa é igual a 5,8 vezes 5. Quanto é que dá 5,8 vezes 5? Ah, você não sabe? Bora multiplicar. Não precisa de calculadora. 5,8 vezes 5. Vamos montar. 5 vezes 8, 40. 0 vão 4. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. A vírgula sai uma casa, a vírgula volta outra casa. Portanto, resposta 29 gramas. E aí, ficou fácil? Eu achei fácil. Nessa questão, a gente trabalhou concentração, usamos a fórmula de concentração, substituímos os valores, não foi preciso transformar medidas, a gente simplesmente aproveitou, né, o litro e a grama
E terminamos calculando a massa, achando a massa em gramas. Multiplicamos 5,8 vezes 5. Só para repetir, 5 vezes 8, 40, 0 vão 4. 5 vezes 5, 25, com 4, 29. Pronto, a vírgula volta, uma casa. Resposta final, 29. Quem acertou está de parabéns. Segunda questão, né? Vou trocar aqui a cor, eu gosto da cor vermelha. Se o corpo tem massa de 20 gramas, vou marcar aqui, em um volume de 5 centímetros cúbicos, vou marcar aqui, qual a sua densidade? Então, densidade, vamos olhar a fórmula de densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. É a mesma fórmula de concentração, tá? Mas aqui tem um detalhe, né? Na densidade, a massa é a da solução e o volume também, tá? O volume também será da solução. E aí, ele já deu para a gente os valores. Se o corpo tem massa de 20 gramas, olha a massa aqui. Em um volume de 5 centímetros cúbicos, olha o volume aqui, centímetros cúbicos. Qual a sua densidade? Densidade é igual a massa, que é 20 gramas, dividido por 5 centímetros cúbicos. Densidade será igual a 20 dividido por 5, 4. 4 gramas por centímetros cúbicos. Simples assim. Aí você pode perguntar, professor, a medida não é grama por litro? Neste caso, se for necessário transformar de centímetros cúbicos para litro, uma vez que ele já deu a massa ali em gramas, vamos fazer da seguinte forma. Vamos dar a cor. Tá? Então, se ele deu massa 20 gramas e deu volume 5 centímetros cúbicos, e você precisa transformar para litro, é necessário usar uma informação super importante. Olha a dica. 1 litro corresponde a 1 dm ao cubo. 1 decímetro ao cubo. Então vamos pegar essa informação aqui. O que é isso, professor? dm é decímetros cúbicos. É uma medida de volume, mas que poucas pessoas usam. E como é que a gente faz a transformação? A gente tem que lembrar de uma tabela. Pelo menos eu vou ensinar vocês a lembrar desta tabela. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Então, se 1 litro é 1 decímetro cúbico, o que é que eu quero? Eu quero transformar 5 centímetros cúbicos em litro. Então, eu quero transformar 5 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Para isso, eu observo que a distância entre elas é uma casa. E eu só preciso andar com a vírgula, mais nada. A vírgula que está em centímetros cúbicos vai voltar uma casa
que chega lá em decímetros cúbicos. A dica aqui de uma casa é porque está o cubo, você tem que multiplicar por 3. Então, na verdade, serão 3 casas, tá bom? A vírgula voltam 3 casas. Vou marcar aqui. Assim sendo, depois dessa análise toda, mudando novamente a cor, vou botar uma cor marrom. Se a nossa medida é de 5 centímetros cúbicos para litro, a vírgula volta 3 casas. Então, a vírgula está na frente do 5 e ela vai voltar uma casa, 2 casas, 3 casas. No espaço vazio eu coloco um zero, aqui uma vírgula e mais um zerinho. Portanto, 5 centímetros cúbicos, na verdade, é 0,005 litros. E é esse valor que nós vamos usar. Tá? Então, mais uma vez, usando a fórmula, densidades é massa sobre volume. Ele pediu para a gente encontrar densidades, a questão pediu. A massa que a questão deu foi de 20 gramas, 20, e o volume que nós vamos usar é 0,05. Agora sim, eu vou ter a massa em gramas e o volume em litro. Professor, e agora, como é que a gente faz? Bom, existe uma maneira simplificada de fazer, tá? Esse 0,005 eu vou transformar em notação científica. Vai ficar 20 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Negativo porque era um número decimal. E 3 porque a vírgula tem que andar 3 casas. Chegando nesse ponto, a densidade será 20 dividido por 5 dá quanto? 4, né? Vezes. E esse 10 a menos 3 que está embaixo, esse 10 a menos 3 ele tem que subir. Ele tem que ir lá para o numerador. E aí, consequentemente, muda o sinal. Será 4 vezes 10 a terceira. Você pode terminar assim, tá? Gramas por litro. É possível, tá? Está correto. Ou você pode resolver esse problema e achar a densidade igual a 4.000 gramas por litro. Bom, deixa eu repetir só essa parte. Eu só transformei por uma questão de curiosidade. A questão não pede para transformar. A questão pede apenas isto aqui, ó. Então a resposta da questão é 4 gramas por centímetros cúbicos. Se a gente pedisse, se a questão pedisse para transformar para litros, aí sim vocês precisam seguir todos esses passos. Mas quem chegou até 4 gramas por centímetro cúbico acertou. Está de parabéns. E quem fez tudo, quem transformou para litro, também está de parabéns. Bora passar. Deixa eu mudar aqui para vermelho, que eu adoro a cor vermelha. Pronto. Terceiro. Determine a massa de um corpo cuja densidade, olha só, na questão ele já deu, ó, densidade é de 5 gramas por centímetro cúbico, em um volume de 3 centímetros cúbicos. Observe a medida, tá? Centímetro cúbico aqui, centímetro cúbico ali. Beleza, não preciso transformar. Densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade é 5, que é igual a massa que ele pediu, né? Nós vamos achar, dividido pelo volume.
que é 3. Olha a proporcionalidade, meio pelos extremos, massa é igual a 5 vezes 3, massa é igual a 15. 15 o quê, professor? 15 gramas. Não pode esquecer a medida. Essa foi bem fácil. Vamos passar? Quarta questão. Calcule a concentração em gramas por litro. Olha o que eu falei. Agora ele pede gramas por litro. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa. Aquosa quer dizer que é uma solução com água. De nitrato de sódio, que contém 30 gramas de sal. Então é a massa, né? 30 gramas de sal é a massa. Eu vou até marcar para vocês. Em 400 ml de solução. Vou marcar também aqui 400 ml de solução, porque será o nosso volume, 400 ml. Bom, aqui nós temos que observar de cara as medidas. Ele pede a concentração gramas por litro. A massa em gramas, tá ok. Mas o volume está em mililitros. Precisamos transformar para litros. Lá vai eu pegar aqui uma cor legal, uma cor bem diferente. Vamos transformar para litros. Professor, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lembrar daquela tabela. Só que naquela tabela que eu usei km, né, km ao cubo, hm ao cubo, eu vou usar L. Assim, ó. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Pegando uma cor vermelha para a gente continuar. O que eu quero é litro, tá? Tá aqui, ó. Eu quero esta medida. E na questão ele trouxe volume 400 mililitros. Está aqui o mililitros. Isso quer dizer que a vírgula vai voltar. Uma casa, duas casas, três casas. Não tem potência, tá? Então é só voltar três casas. Se o volume é de 400 ml, a vírgula volta três casas. Uma, duas, três. Ou seja, o novo volume vai passar a ser 0,4 litros. Aí, agora que nós já temos o volume, vamos então transformar, aliás, vamos então calcular o que ele pede. Ele pede concentração. Fórmula massa sobre volume. Concentração, a massa é 30 e o volume é 0,4. E aí, professor, e agora? Como é que a gente divide 30 por 0,4? Deixa eu pegar aqui uma canetinha azul. 30 dividido por 0,4. Vamos ter essa vírgula uma casa e, consequentemente, acrescentar um zero no dividendo. 300 dividido por 4. Agora sim, 30 dividido por 4 dá 7, porque 7 vezes 4 é 28. 28 para 30, 2. Esse zero que sobrou desce, e aí eu vou ter 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada.
Portanto, nossa resposta será 75. Qual é a medida? Gramas por litro. Exatamente, né? Eu tenho aqui, como ele me pediu logo no início, ó, gramas por litro. Gente, estão entendendo? Então, né? Hora de perguntar. Não percam essa chance. Vamos lá, próxima questão. Aqui. A concentração em gramas por litro, de novo, ó, ele pede a medida gramas por litro. A concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolverem 4 gramas de cloreto de sódio. Então, a massa 4 gramas do cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água. Volume 50 centímetros cúbicos de água. Beleza. O que é que a gente faz? Primeira coisa, né? Transformar essa medida. Vamos transformar centímetros cúbicos em litros. E a gente viu naquela questão anterior que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E naquela tabela que nós montamos, a vírgula volta uma casa, né? Então vamos fazer quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, ou metros cúbicos, tanto faz, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo. Ou seja, se nós temos 50 centímetros cúbicos vai voltar aqui, ó, a vírgula vai voltar uma casa em direção do decímetro cúbico, porque a gente sabe que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Mas como está elevado a um expoente 3, tem uma potência, ela vai voltar 3 casas. Assim sendo, vamos voltar para o vermelho. Se o nosso volume é de 50 centímetros cúbicos e eu quero para litro, essa vírgula vai voltar 1, 2, 3. E, consequentemente, eu vou ter que colocar esses zeros no espaço vazio. Resposta: o nosso novo volume vai passar a ser 0,05 litros. Terminamos? Vamos usar a fórmula agora. Ele pediu concentração. Então, concentração é massa sobre volume. Concentração é massa, que é 4, dividido pelo volume, que é 0,05. E agora, como é que a gente divide isso? Eu vou montar para vocês aqui em cima, tá? Vou fazer aqui. O 4 eu vou dividir por 0,05. A vírgula sai quantas casas? Ela sai, ó, ela volta 2 casas. Então, consequentemente, eu coloco 2 zeros no dividendo. Portanto, será 400 dividido por 5. 40, então, 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. E baixa esse zero, consequentemente, eu coloco um zero no quociente. Tá? Então, a nossa resposta final será 80 gramas por litro. Onde é que está esse 80? Aqui, ó, na letra D.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem. Aproveitem, perguntem. E se gostaram da aula, deem um like e se inscrevam no meu canal, tá? Só se gostaram. Valeu, até a próxima.